Um homem vai na balada e se vinga de sua esposa traindo ela, pagando na mesma moeda porque ela também já traiu ele antes. E é ela que começou o ciclo, mas ele quer saber do porquê da traição. Ficou interessado? O recap de hoje é o filme Frank e Lola, Amor Obsessivo. Deixa a inscrição e metralha o like para bater a meta de 100 likes nesse vídeo e para ajudar minha super equipe aqui do canal, que só tem eu, para produzir mais vídeos assim. Aqui quem fala é o Note e você está no Resgatando Filmes e bora pro recap. Spoilers a seguir, então fica ligeiro, hein? O filme começa com o Frank no mó love lá com a Lola e a relação deles, até que tá no começo, tá indo bem. Já mostra que o Frank é chefe de cozinha e até faz um caviar pra Lola ir comer lá depois dos clientes irem embora. E eles vão pra casa e o Frank diz que reservou uma mesa num restaurante chique. E lá com a Lola e o Frank está a mãe da Lola, a Patrícia. E a Patrícia tá ficando mó doida, tá virando tudo os goró e ela diz que está vivendo a vida e que irá pra Paris visitar o Alan, um velho amigo. E voltando pra casa, mostra até mesmo que a Lola está tatuando o nome do Frank nela. E no outro dia, o Frank tem um dia normal como chefe e à noite ele vai se encontrar com a Lola num bar e o Frank vê um cara chamado Kit conversando com a Lola. E o Frank só fica de fora escutando a conversa até que o Kit sugere uma entrevista de emprego no mundo da moda para a Lola. E o Kit, que é o dono da empresa, e diz que não dorme com quem ele trabalha e eles trocam os números de telefone e o Kit vai embora. E o Frank liga pra Lola e pergunta onde ela tá e com quem ela tá. E ela fala a verdade, fala que tá esperando ele há horas. E o Frank vai até a Lola e diz que quem era o safado. E a Lola diz que ele ofereceu uma entrevista de emprego. Depois o Frank trocou de trabalho e agora ele trabalha para uma família. E a mulher da casa pede um segundo prato principal sem carne. E o Frank diz que não estava previsto isso, mas que ele fará sim. E dá pra ver que ele tá tendo um dia mó lixo. E quando ele chega em casa, a Lola tá no celular com o Kit e está bem feliz conversando com ele. E depois a Lola diz que passou na entrevista e está empregada. E o Frank fica feliz por ela e fala pra Lola falar pro Kit que o namorado dela tem um faqueiro sensacional. Ó os ciúmes, ó os ciúmes. E já mostra rapidinho que os dois saíram à noite e a Lola está lá dançando. Já na manhã seguinte, o Frank diz que marcou às 19 horas um jantar com a Lola e um casal amigo. E a Lola diz que não vai se atrasar e vai sim. E à noite o casal está lá esperando a Lola porque ela se atrasou. E o Frank fala só mais um minutinho, até que a Lola desce de um táxi e ela está assustada. E o Frank cancela a noite com o casal amigo e entra pra dentro de casa com a Lola. E a Lola diz que fez algo errado. E o celular do Frank toca e diz que é da recepção de um motel. E ligaram pro Frank porque tem várias ligações dele no celular da Lola. Depois disso, o Frank diz que já pegou e já fez a festa com várias mulheres maduras e a Lola só chora. E o Frank acaba saindo de casa bravo e ele vai para um bar tomar umas e vê um cara deixando a mulher mó desconfortável e ele vai lá e briga com o cara. Depois já mostra ele preso e sendo liberado. A Lola está lá para sair da delegacia com ele. Depois eles estão em uma lanchonete e a Lola diz que o amigo da mãe dela, o Alan, que mora em Paris, era um antigo namorado de sua mãe. Que um dia ela estava sozinha na casa do Alan e o Alan abusou dela. E ela diz que aquilo mudou ela ficou com trauma e diz que talvez seja por isso que ela atrai as pessoas. E depois já mostra o Frank acordando com a Lola e ele pesquisa o Alan na internet e acha. Vemos que o Frank cozinhará para alguns convidados e eles são a Lola e o Kit e mais algumas pessoas, mas ele nem viu que a Lola avisou ele no zap dele antes. E o Kit vai lá parabenizar o chefe, que é o Frank, e diz que consegue um restaurante só pro Frank cozinhar se ele quiser. E fala pra Lola passar os documentos do Frank depois. E o Kit descobre que o Frank está com a Lola. E o Kit fica desconfortável e sai da cozinha. Depois o Frank corta a mão lá sem querer. No outro dia,
o Kit liga pro Frank, avisando que ele tem um teste para fazer em Paris na sexta-feira e já tá até com as passagens pagas e fala pro Frank agradecer depois. Depois o Frank diz pra Lola que queria voltar no tempo e proteger a Lola do que aconteceu e já parte para Paris. E já em Paris, o Frank acha o endereço do Alan, porque o Alan tem um livro famoso e ele descobriu o endereço dele. E já corta pro outro dia, o Frank e um sous-chefe ajudando a preparar um prato teste. E o Frank usa uma trufa na comida que não era previsto e dá a entender que ele não passou no teste. E à noite, o Frank acha o Alan, segue ele até um bar e diz que é um fã do Alan. E o Alan diz que vai mostrar Paris pra ele se quiser. E aí eles partem do bar e bebem na casa do Alan. E o Alan percebe que o Frank seguiu ele. E o Frank diz que o Alan não pode sair impune do que ele fez. E o Alan já se liga do que ele tá falando e se defende, mostrando um vídeo que gravou com a Lola. E dá pra ver que o Alan não abusou da Lola, porque ela queria sim. E o Alan diz que a Lola é bem convincente nas mentiras. E os dois ficam de boa e vão para uma boate muito doida e o Frank sai com 2 mulheres e vai passar a noite na casa de uma ricaça e acaba traindo a Lola também e com 2 mulheres na cama ainda por cima. Meteu o doido. E no outro dia ele vai pro AP que ele tava em Paris e o cara lá que ele fez o teste, o patrão, diz que ele passou no teste sim e conseguiu emprego e que ele será o chefe de um grande restaurante. E já mostra o Frank em Las Vegas e a Lola tá feliz e dá uma assistência pra Lola, né? Aquela brincada, e o Frank diz que falou com o Alan e diz que agora ele está sujo também, igual ela. E diz que vai embora ao amanhecer. Só que de manhã ele fica pra saber o que realmente aconteceu. E a Lola diz que uma das mulheres que ele dormiu em Paris, a ricaça, é esposa do Alan e que mentiram pro Frank. E ela diz que o Alan abusou dela sim e engravidou ela e ofereceram $400 mil para sumir de Paris. E ela aceitou a grana e uma semana depois conheceu o Frank e diz pro Frank deixar a chave na mesa quando partir, ou seja, a Lola deixou o Frank. Depois o Frank liga pro patrão dele e diz que gostaria de servir o cardápio completo. E já mostra o Frank em Paris e os pratos estão aprovadíssimos. Depois ele já tá lá na casa da ricaça, a Sarah, e ele diz que o Alan está se encontrando com a Lola. E a Sarah diz que isso ficou no passado. E o Frank pergunta cadê o Alan? E a Sarah diz que ele está em Chicago a trabalho. Depois o Frank, já em Las Vegas, vê o Alan levando rosas para Lola, mas parece que ela não quer contato com ele mais. Depois o Alan, no quarto de hotel, recebe uma carta da Lola marcando um encontro num restaurante dela que ainda não abriu. E o Alan, todo tontão, vai lá e vê que foi o Frank que mandou a carta se passando pela Lola. E o Alan diz que a Sarah, a esposa dele, é o que ele tem que aturar e a Lola é o presente dele. O pensamento do cara. E o Frank diz que nas câmeras acima está tudo gravado com áudio e vídeo. E falou que a Sarah verá tudo isso daqui 1 hora no e-mail. Isso se o Alan não voltar para Paris agora e esquecer a Lola. E eles começam a brigar até que o Frank dá uns box bem dado no Alan e força o Alan a ir para Paris e esquecer a Lola. Senão era fatality. Depois o Frank está cozinhando pro Kit e o pessoal da empresa até que a Lola chega atrasada como sempre. E depois do jantar, o Frank diz pra Lola que está mudado e que vai se trocar. E quando ele voltar, se a Lola ainda estiver ali esperando ele, quer dizer sim. E se não tiver, quer dizer que é um não. E a Lola fica pensando e ele vai se trocar. E quando ele volta, ela não está mais lá. Mas na verdade, ela está bem aqui no reflexo. Dá pra ver ela. E ela está indo ali aonde o Frank está e acaba o filme. Deixa a inscrição e metralha o like para bater a meta de 100 likes nesse vídeo e para ajudar minha super equipe aqui do canal que só tem eu para produzir mais vídeos assim. Aqui quem fala é o Note e bora para mais um recap no Resgatando Filmes. Fui! Perfect.